Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, hein? Que passou aí no grupo da morte, né? O Botafogo, que muitos diziam que ia a passeio, foi lá e calou a boca de muitos e passou para a próxima fase do Super Mundial de Clubes. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Com os números do Barbosa no Mundial de Clubes. Tá jogando demais, hein? Voltou a jogar muita bola, né? No torneio, então, ele lidera intervenções defensivas, é o quinto melhor em duelos vencidos, lidera em desarmes, em rebatidas e também bloqueio de finalizações. Isso no torneio, então impressionante os números. Fora a liderança, né? Porque ele chega, o jogador pede falta e ele só olha assim, ó. Bora levantar? É um desprezo. Meio que um desprezo. Ele olha de cima pra baixo, assim. Pelo atacante. Parecia controlado o jogo, não parecia, Mari? Sim, parecia. Assim, o Botafogo, ele saiu pro jogo também, né? Não era nem aquela coisa de só se defender e tentar cadenciar ali por conta do empate. Enfim, tinha uma situação muito confortável pra classificação, né? Poderia perder ali, até por 2 gols de diferença. Enfim, o Atlético de Madrid precisava do resultado. Eu dei uma cornetada no Simeone, porque assim, não deixa o Griezmann no banco de reservas nunca. Mas ele entra depois, ele mantém o Sorloth. Até ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. Exatamente. E é dele o gol. E aí a questão pra mim é que eu achei que o Atlético ficou previsível. Você acaba entrando com o Sorloth e você deixa claro que você vai tentar fazer o tempo todo. Todas as vezes que o time do Atlético de Madrid chegava perto do gol, fechava os zagueiros muito bem, né? Tanto o Jair quanto o Barbosa, sempre buscando, deixando contato, né? Não deixando o Sorloth à vontade. Cara, ele é grande, né? Mas todas as vezes que os jogadores chegavam perto da área já era nítido. Deixa ele que ele vai cruzar, ele não vai tentar fazer nada diferente. O pouco que fez diferente foi o Depou ali, que achou aquele passe no Julián Álvares que acabou chutando pra fora. E no Atlético de Madrid, Julián Álvares, por exemplo, ele trabalha muito bem com a presença do Griezmann. A gente conseguiu, né, acompanhar a temporada, até o próprio Giuliano Simeone, enfim, os jogadores buscam muito o Griezmann. Ocupa um espaço justamente que ele atrai a marcação adversária ali por dentro, né? Então o próprio Giuliano explora bem com velocidade o Julián Álvares, que faz tudo, né? Tudo. Centroavante, segundo atacante, ponta, meia. Joga muita bola. Joga muita bola. Esse daí foi o momento que o Botafogo teve um pouco mais a chance de contra-ataque com o Montoro ali, mas não acabou não fazendo o gol, e aí o gol. Que besteira, né? Foi o Jair, né? Uma jogada ali do Jair tentando tirar, em vez de dar o chutão, tentou dar o passe, a bola acabou rebatendo. O Julián Álvares faz essa jogada individual e sobra no Griezmann. Mas besteira tomar o gol, mas besteira tomar o amarelo do Gregory no finzinho. Pelo amor de Deus. Fora das oitavas. E o desespero dele na hora. Mas o Gregory também gosta, hein? Cara. Na hora decisiva. É só ficar quietinha. Ali foi por conta foi um lateral? Ele já tinha feito uma falta. Vamos ouvir os personagens, depois a gente fala. Então, aí, depois de besteira, ele toma o cartão. Na falta, ele não toma e toma depois. Enfim. No dejamos el Atlético generarnos muchas oportunidades. Después lo que no me gustó fue la segunda mitad, porque es normal, el Atlético de Madrid buscaría el resultado. Nuestro equipo, con el cansancio y con la parte mental de que solo quedan 45 minutos y empiezas a jugar con el resultado general de la clasificación, empiezas a bajar más de lo que me gustó cuando salió el sorteo y cuando salimos de Brasil. Posiblemente para el mundo entero tendríamos 10% de posibilidad de pasar en este grupo. Unos porque no conocen el fútbol brasileño y otros porque no conocen este equipo y este grupo. Muitas pessoas já desacreditavam da gente, grupo da morte, falaram que ia ser fácil, mas dentro do grupo ninguém desacreditou e a gente sabia da dificuldade que ia ser, mas graças a Deus conseguimos fazer nosso papel e sair com a classificação. A classificação ficou assim, o Paris Saint-Germain classificado, o Botafogo classificado e o Atlético de Madrid com os mesmos 6 pontos, mas não foi suficiente ali nos critérios de desempate. Fica pelo caminho, o Seattle Sounders também foi embora. E o Botafogo já está nas oitavas de final. André Linares acompanhando o Fogão de perto. Chega agora com as informações da classificação. Perdeu, mas passou. Aqui no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 1-0 na tarde de segunda-feira, mas avançou para as oitavas de final do Mundial de Clubes na segunda posição do Grupo B. As duas equipes tiveram ocasiões durante a partida, o time espanhol anotou já nos minutos finais com Antoine Griezmann. Depois da partida, os jogadores do Botafogo destacaram a campanha nessa primeira fase, apesar dessa derrota, antes com vitórias sobre Seattle Sounders e PSG. Sí, en general es eso. Cuando salió el sorteo y cuando salimos de Brasil, posiblemente
para el mundo entero tendríamos 10% de posibilidad de pasar en este grupo. Unos porque no conocen el fútbol brasileño y otros porque no conocen este equipo y este grupo. No dejamos el Atlético generarnos muchas oportunidades. Después lo que no me gustó fue la segunda mitad, porque es normal, el Atlético de Madrid buscaría el resultado. Nuestro equipo, con el cansancio y con la parte mental de que solo quedan 45 minutos y empiezas a jugar con el resultado general de la clasificación, empiezas a bajar más de lo que me gustou. A gente se preparou muito bem, creio que a gente conseguiu impor no jogo que a gente vinha treinando, a gente conseguiu defender bem, tomamos um gol no final, mas claro que estamos preparados para o próximo jogo agora e pode vir o que vier. Muitas pessoas já desacreditavam da gente, grupo da morte, falaram que ia ser fácil, mas dentro do grupo ninguém desacreditou e a gente sabia da dificuldade que ia ser. Mas graças a Deus conseguimos fazer nosso papel e sair com a classificação. A gente jogou muito bem, todos duvidavam da gente, porque é um grupo muito difícil, então desacreditado, a gente foi trabalhando em silêncio e muito feliz também por essa classificação. Agora temos mais 4 finais pela frente, ver o adversário que a gente vai pegar para estudar o adversário e fazer uma excelente partida. O Atlético de Madrid terminou com 6 pontos, assim como o PSG e Botafogo, mas com saldo de gols inferior nos duelos entre eles, por isso a equipe espanhola acabou sendo eliminada. Os jogadores reclamaram um pouco de uma jogada ainda no primeiro tempo em que pediam um pênalti, mas a arbitragem antes disso viu uma falta no zagueiro Jair. Não sei, não he visto as coisas, lo del tema de los penaltis y eso no sé, pero seguro que si tendríamos un penalti en primera parte y si marcaríamos podría ser un poco más fácil luego en la segunda, pero hemos entrado a la segunda parte con 0-0 y marcar 3 no es fácil contra un equipo que está defendiendo bien y los árbitros pues toman las decisiones que toman y não pode ser muito mais. O Botafogo segue viagem, sai da Califórnia, vai para a Filadélfia, onde no sábado joga pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Valeu, amigo André Linares, trazendo as informações do Botafogo. Me chamou a atenção, André, Eugênio, você que nos assiste, o Oblak, goleiraço do Atlético de Madrid, repetindo o que já tinha feito o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Henrique, elogiando o sistema defensivo do Botafogo, a marcação do Botafogo. Então, depois do campeão da Champions, o técnico Luis Henrique, agora foi o Oblak do Atlético de Madrid dizendo, era difícil a gente fazer 3 gols num time que estava se defendendo e se defende tão bem. Mérito do Fogão. Como disseram os jogadores ali, contra tudo e contra todos, ninguém acreditava, ninguém apostava no Botafogo e é verdade. Não vai dizer aqui o senhor André Donk, o senhor Eugênio Leal, ou o senhor Abel Neto, que está soltando a voz aqui, que alguém aqui apostava que o Botafogo ia classificar. Não. Nem torcedores do Botafogo, não, aqueles mais apaixonados, mais fanáticos, sempre apostam. Mas tá aí o Botafogo, ninguém acreditava e tá nas oitavas, André. E não era nenhum menosprezo ao Botafogo. Você tá falando do time que joga o melhor futebol do mundo, o PSG, hoje, e o Atlético de Madrid, ainda que tenha muitos problemas, a gente viu, time de repertório limitado, né? Levantando muita bola na área pro Sorlote dar casquinha pra alguém conseguir a finalização, quando precisava rodar, infiltrar, não tinha muitas alternativas, mas você tá falando de um time que pagou o que pagou para tirar o Julián Álvares do Manchester City, que tem um Depou titular de seleção argentina. O Griezmann não tá na melhor fase da carreira, mas olha a trajetória que ele construiu, caiu na segunda metade da última temporada, mas ainda assim é um campeão do mundo, um dos grandes nomes da história desse clube que entra no segundo tempo. Você está falando, o Oblak, um dos melhores goleiros do mundo. Assim, o Atlético de Madrid tem mais dinheiro, tem um elenco com opções de maior destaque que o Botafogo. E o Botafogo, para mim, fez um jogo bom ontem. Fez um jogo equilibrado, começou melhor que o Atlético de Madrid, até tendo mais posse de bola no começo, criando boas oportunidades. O Igor Jesus, monstruoso mais uma vez. É um dos destaques do time. Conseguindo segurar no pivô muitas vezes, gerando oportunidade, ele que dá o passe ali para o Savarino na grande chance do Botafogo no começo do jogo. Depois o Atlético cresce ao final da reta final da
do primeiro tempo, com o Depô, acho, conseguindo ditar um pouquinho mais o ritmo, mas ainda assim com tantas limitações. E aí o Renato Paiva fala, eu concordo, com o Atlético Madrid pensando no resultado, os jogadores do Botafogo sabendo o que precisava, baixa um pouco mais a marcação, e aí na base do abafa, ali na reta final, consegue o gol da vitória, mas acho que pensando em desempenho, foi um bom jogo do Botafogo, equilibrado, caiu 1-0 para o Atlético, poderia ter sido perfeitamente 1-0 para o Botafogo, se defendendo bem, acho que não se defendeu tão bem como contra o PSG, mas ali pedir aquele nível de defesa, ali beirou a perfeição, ali, desculpa, é muito difícil você repetir aquele tipo de partida, e é até bom a gente olhar, também para colocar às vezes, as coisas no lugar, porque às vezes o Botafogo, o nível de atuação que teve contra o PSG mereceu vencer, mas aí já virou favorito contra o Atlético de Madrid. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Exigir que seja o padrão de atuação. Não, acho que é muito complicado que você repita, ainda mais contra um Atlético de Madrid. Parece às vezes o torcedor, olha, é bem a cara do Botafogo, ganhar do PSG e perder do Atlético de Madrid. Calma, o Atlético de Madrid dificílimo enfrentar é dificílimo, né? Também, né? Parece que virou um time comum e não é por aí. Não é por aí, assim. E acho que o Botafogo conseguiu fazer um jogo extremamente competitivo, em que faltando 5 minutos ele já estava classificado e estava jogando pela liderança num grupo que, de fato, ele não era o favorito para passar e conseguiu com muitos méritos. Independentemente do que aconteça com o Flamengo, com o Fluminense, para mim o Botafogo já conseguiu a melhor participação dos brasileiros na fase de grupos, porque até fazer um... Tinha o grupo mais difícil, né? Um paralelo ali com a ginástica. Você tem a nota de partida e a nota de execução. A nota de partida do Botafogo era muito alta, muito alta. Você pode falar assim, o Flamengo foi protagonista contra o Chelsea, tudo bem, mas o que o Botafogo jogou com nível de dificuldade, para mim ele já é o brasileiro que mais chamou atenção nessa fase de grupos. Então acho que tem muitos elogios a ser feito e, de fato, de defesa o Atlético de Madrid entende para poder elogiar o que fez o sistema defensivo do Botafogo. Aí eu acho que é um mérito coletivo. O Alan acho que tem sido uma grande escolha, né? A mudança tática foi fundamental, mais um grande jogo dele. Eu quero falar do coletivo, mas não dá para não falar do individual. A dupla de zaga, Jair, principalmente o Barbosa, o que tem jogado nesse Mundial é um negócio espetacular. Então, mesmo com a derrota, a primeira e única até agora de um brasileiro no Mundial, eu faço elogios à atuação do Botafogo. Não foi brilhante como contra o PSG, mas exigir isso todo jogo é complicado. Acho que ainda foi uma boa atuação. Para você, André, já que você citou a dupla de zaga e você elogiou o Barbosa, intervenções defensivas 76. É o líder do quesito no Mundial. Não é no jogo de ontem, no Mundial. Duelos vencidos, 21, aí ele está em quinto. Desarmes, 11. Desarmes, rebatidas, bloqueios de finalizações e intervenções defensivas. Ele lidera todos esses quesitos no Mundial, amigo André. O defensor do campeonato? Até aqui sim. Pelo que ele tem jogado e o nível de dificuldade que ele tem enfrentado, eu acho que os americanos gostam, né, desses Defender of the Year, tem muito na MLS, na NWSL. Por enquanto, o Barbosa seria a minha escolha. Eugênio Leal, sua análise do jogo, da classificação, da participação do Fogão até aqui e de Alexander Barbosa. Tem muita coisa para você. Vamos lá. Qual foi a primeira pergunta? Coletiva, né? Quer começar com o Barbosa? 4. Fique à vontade, amigo. Barbosa muito bem. Mais uma vez. Acho que ontem, em alguns lances, assim, ele passou um pouco do ponto. Embora a atuação tenha sido... Flertou com o amarelinho ali, né? Tem uma bola que ele dá uns tapas assim no chão. Com o amarelo. De bobeira ali, não havia necessidade nenhuma. E o árbitro não deu cartão amarelo. Logo depois, ele dá um carrinho. Né? Ele tinha saído, estava voltando, dá um carrinho. Ali eu acho que caberia o amarelo. E ele se livrou. O árbitro, aliás, o filho do Simeone saiu reclamando muito da arbitragem no jogo de ontem. Eu acho que nesses dois casos ele poderia... Tem um que ele bota a mão, o Llorente vai à loucura, que fica... botou a mão! Mas isso não é novidade, né? O Barbosa, ele é muito bom jogador, mas de vez em quando ele... Já aconteceu na Libertadores. Sim. De vez em quando ele passa do ponto. Ele erra um pouquinho o tom. Mas lá atrás, uma fortaleza realmente, tem tido um belo campeonato. Quanto ao jogo de ontem, acho que o Botafogo
não conseguiu fazer a atuação perfeita como fez contra o Paris Saint-Germain. Teve uma boa atuação, mas, por exemplo, não matou quando tinha que ter matado. Aquela bola logo aos 9 minutos, no contra-ataque do Savarino, ele entra cara a cara com o goleiro e ele finaliza mal. Ele está do lado esquerdo e parece que se ajeita para chutar de direita, ele chuta de canhota. Tudo bem, chutar de direita não é o problema, só que ele chutou mal. Se chuta bem, ele poderia até tentar o lado que ele tentou, ou tentar o lado de cá, que acho que surpreenderia o goleiro. Olha aí, ó. Sei lá. Podia tentar chutar em paralelo, não. Era uma bola para chutar de canhota, né? Eu também acho. Era uma bola para chutar de canhota. Dava para fazer o gol de direita? Dava, mas acho que de canhota era o melhor caminho. Mas eu acho que ali o Botafogo, nessa jogada contra o Paris Saint-Germain, na chance que teve assim em arrancada, fez o gol. A bola desviou no pátio e tal, fez o gol. E ontem teve uma segunda chance no cruzamento do Cuiabano pro Igor, né? O Igor Jesus se antecipa, a marcação bate, e aí o Oblak faz linda defesa, ali não tem muito o que reclamar. Tem um goleiraço do outro lado, né? Então vai fazer o quê? Mas acho que o Botafogo, ele perde um pouco do foco a partir das substituições. Quando, por exemplo, sai o Vitinho e entra o Matheus Ponte, não é o mesmo nível, sabe? Porque a exigência para ter aquela atuação tão perfeita como teve no primeiro jogo é de que esses jogadores estejam muito dentro do espírito, do clima do jogo. Então, quando sai o Alex Telles, o Cuiabano, e sai o Savarino, entra o Montoro entrou bem. Mostra muita qualidade técnica. No plano em que ele tem a posse de bola. Sem a posse de bola, o Botafogo cedeu um pouco de espaço por aquele lado, né? Porque eles saem os dois ao mesmo tempo. Os dois jogadores que fechavam o lado esquerdo, o Alex Telles e o Savarino. Os dois saem juntos. Aí você troca a dupla daquele lado. E o gol sai por ali. Uma jogada do outro lado, mas finalizada justamente ali onde teoricamente estaria o Cuiabano, ele estava um pouco mais para cá. Então são detalhezinhos. O Cuiabano é um jogador que tem muita força ofensiva, mas defensivamente o Alex Telles tem mais experiência de posicionamento que ele. O Matheus Ponte também, que quando entra no lugar do Vitinho, que sai machucado, ele não tem a paciência para começar a construção de jogada que outros jogadores têm. Então o time titular, ele está muito azeitadinho e tem a experiência suficiente para não rifar a bola, não acelerar o jogo quando não tem que acelerar, sabe? Segura, toca o passe, acerta aqui, procura quem está melhor posicionado. O Botafogo, a partir das substituições, ele perdeu um pouco dessa coesão que ele tinha. Isso, mesmo quando ele saía para o ataque, ele ontem tentou sair mais, especialmente a partir da metade do segundo tempo. Talvez ele tenha sentido o Atlético um pouco cansado e tal. Ele falou assim, vou sair, dá para sair um pouco mais. Ele saiu mais vezes, mas aí quando passava do meio de campo, tinha alguma dificuldade para se conectar, para entender os passes melhores. Depois sai o Arthur, entra também o Santi. Falta um pouco do entrosamento que tinha antes. E nisso ele começa a dar um pouco mais de liberdade para o Atlético. E é nesse cenário que acontece o gol do Atlético. Porque até então, o Botafogo tinha criado as duas grandes chances de gol, a do Savarino e a do Igor Jesus. E o John praticamente não tinha tocado na bola. Ou não tinha feito defesas. E aí, naquela reta final, o time perde um pouco daquela sintonia perfeita, e é justamente quando sai o gol do Atlético, numa jogada muito boa do Julián Álvares pela esquerda, e ele cruza e ele consegue achar livre o Griezmann do outro lado. E a gente olha assim, muito simples fazer o gol do Griezmann. Parece muito simples. Só que tem muita gente que ia dominar a bola, ia tropeçar, ia cair, ele simplifica. Toca de primeira com o pé esquerdo. O jogo do Palmeiras ontem, teve um contra-ataque lá do Inter Miami pelo lado esquerdo, cruzou a bola, aquele Fafá que entrou. Sim. A bola na pequena área, ele foi dominou de canela. Tropeça, cai por cima da bola e tal. O Griezmann bate de primeira. Bate de primeira, resolve. Sabe, não dá chance. É a diferença do nível técnico, né? Do jogador, que é diferente. O Griezmann não vive o melhor momento da sua carreira, mas ele tecnicamente sobra. Olha só, o Cuiabano tinha que estar ali, ó. Estava no meio da área, no lugar onde já estavam os zagueiros do Botafogo. Ele tinha que estar fechando o espaço do outro lado. Deixou o Griezmann livre. No mínimo, ou para desviar a bola, ou para tentar bloquear o chute. Muito Talvez não mérito impedisse do o gol. Álvares, né, Eugênio? No gol. Muito mérito do Julián Álvares, né? Sim, é muito bom jogador, mas é isso. Enfrentar o Botafogo, a pessoa fala, mas o time do Atlético de Madrid não é um time tão criativo. Sim, é um time que fica muito mais à vontade jogando na transição do que tendo que construir diante de uma defesa de linha baixa, de bloco baixo.
Mas só que o Botafogo ele conseguiu, contra o Paris Saint-Germain, e na maior parte do jogo contra o Atlético de Madrid, fazer um bloco que dificulta muito a criatividade. Dificulta muito você gerar jogo por dentro daquelas linhas. E aconteceu muito o que eu falei, né? Alguém do Paris Saint-Germain chamou de rocha, não foi? Ou foi... Não foi. Foi na mídia. No texto do Diário AS ontem. Foi no Diário AS, é verdade. Ontem foi muita gente falava sobre isso de manhã, de muitas vezes o Gregóry baixar e fechar ali como um terceiro zagueiro para bloquear aquele espaço da área, porque o Atlético jogava com 2 dentro da área, ao contrário do Paris Saint-Germain. Então funcionou bem em alguns momentos. Você falou o nome, hein? Gregóry. É um problema para o próximo jogo. Gregóry e Vitinho, né? Que saiu com lesão muscular. A gente não sabe a gravidade, o nível da lesão do Vitinho, mas é um jogador importante também para manter essa coesão do Botafogo, essa experiência, sabe? A tranquilidade diante do jogo difícil. Esses jogadores mais experientes, como o Vitinho, como o Marlon, como o Gregóry, como o Igor Jesus, como o Savarino, como o Alex Telles, como o Barbosa, eles conseguem manter os nervos no lugar e tomar as decisões corretas. Alguns que entram no lugar deles, às vezes, ficam meio avoados. Ou eu estou tendo uma falha de memória? Embora seja um bom jogador. Não foi ele que foi expulso no início do jogo da final da Libertadores? Foi o Gregóry foi logo no primeiro lance. Foi o Gregóry, né? Então não tô errado, achei que eu estava enganado. E o Botafogo se superou sem ele, com 1 a menos. Vai ter que agora achar um substituto. E aí, como é que fica para esse jogo contra o Palmeiras? Entra quem? Então, vai lá. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras, a tendência é que entre o Alan mesmo. Sim. Que fique o Alan no time. Se ele quiser, por que eu estou colocando o Alan? Porque acho que para o jogo contra o Palmeiras, o Botafogo não jogará como jogou diante dos times europeus, com 3 volantes. Acho que ele volta a ser o Botafogo que a gente conhece do Campeonato Brasileiro, com 2 volantes e tendo mais um jogador à frente. Aí ele vai jogar o jogo dele. Porque essa solução de 3 volantes... Então você está pensando Alan e Marlon Freitas, é isso? E mais um cara na frente para substituir o Gregóry e um cara mais ofensivo. É como o Botafogo joga normalmente, né? Porque nessa formação ele tirou aquele meia central, tá? É um 4-2-3-1, que é a formação básica do Botafogo. Gregóry e Marlon Freitas, o Marlon saindo um pouco mais, né? Um aberto na direita, outro aberto na esquerda, às vezes com 2 centroavantes. Esse Botafogo tem acontecido com maior frequência. Do Renato Paiva, em alguns momentos jogou com 2 centroavantes. Como foi na estreia do Mundial, Igor Jesus e Mastriani. Depois sai o Mastriani, ele bota até Arthur Cabral e o Joaquim Correia. Então, peraí, você está imaginando Marlon Freitas e Alan, Arthur, Savarino e mais um no meio. Aí você pode ver se entra o Montoro, que tem qualidade técnica. Você pode até colocar o Savarino centralizado e alguém aberto na esquerda. Pode abrir alguém na esquerda. Pode ser o Cuiabano. Pode ser o Cuiabano. Alex Telles e Cuiabano. Ele tem essas possibilidades. Ou ele pode botar mesmo Arthur Cabral e Igor Jesus na área. Aí vai depender do plano que ele tiver pro jogo. Você imagina que ele vai sair mais... Não vai ser tão só defensivo contra o Palmeiras como foi contra os 2 europeus. Acho que ele vai jogar o que é o Botafogo. O Botafogo foi muito diferente do que ele está acostumado a fazer aqui no Brasil nesses 2 jogos. Porque ele entendeu a dificuldade, são times de um nível diferente. E ele fez um plano de contingência para enfrentar aqueles 2. Eu acho que contra o Palmeiras ele vai jogar o jogo dele, que é o jogo que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Até porque você não vai conseguir manter a estrutura dos 3 volantes que funcionam muito bem nesses jogos. Assim, eu também acho que já seria um jogo para você cogitar mudar taticamente. Mas o Alan tem feito bons jogos no Mundial, né? Ele estabeleceu muito bem no time. A partir do momento que você não tem essa possibilidade dos 3 com a suspensão do Gregóry, me parece um caminho natural você fazer essa mudança. Mas aí chama a atenção isso, porque você tem várias opções. Você pode ter um time de mais força pelo lado, com o Cuiabano e centralizar o Savarino. Pode ter um time mais técnico colocando o Montoro. Você tem a possibilidade, que eu admito, eu não iria muito por esse caminho de ter os 2 atacantes, né, com o Mastriani ou o próprio Arthur Cabral. E tem esse desafio do Botafogo, que até o Eugênio tocou, da questão do banco e às vezes ter dificuldade. Porque mais do que em alguns setores da questão da diferença do reserva e do titular, embora acho que em algumas posições diminuiu essa diferença com a movimentação que fez, mas são jogadores que estão chegando, que às vezes... Para mim, o principal exemplo disso é o Joaquim Correia.
Eu não tenho dúvida que vai ser importante no Botafogo, foi uma boa contratação, mas acabou de chegar, entrou até jogando mais pelo lado, que para mim acho que é mais para ser no 4-4-2 ele ser o segundo atacante, né? Para jogar atrás do Igor Jesus, no caso vai ser o Arthur Cabral, a gente imagina para o segundo semestre. Então tem a falta de conhecimento desses jogadores. É claro que cada caso é um caso, cada jogador é jogador, mas estamos falando do Botafogo. Se a gente pensar os outros 2 times gigantes brasileiros dos últimos tempos e atuais, que também estão no Mundial, o Jorginho acabou de chegar. Acabou de chegar, é verdade. No Palmeiras tem jogador que jogadores que acabam de chegar, Emiliano Martins, se eu não me engano, chegou e joga. Não tô falando que a necessidade às vezes vai surgir. Vai obrigar o cara, acabou de chegar, já vai jogar, amigo. Exato, mas assim, eu só tô pontuando que em alguns casos pode ser que o cara demore para se adaptar. O do Correia ficou nitidamente assim, que ele não tava... Não tá em casa ainda? Ele não tava em casa. Ele e o Cabral foram jogadores nulos no jogo contra o Seattle eu acho que passando muito por isso, não que seja uma regra. Mas eu gosto mais da ideia de um 4-2-3-1 também, pensando pro jogo contra o Palmeiras. Agora, se ele quiser manter esse trio de volantes, ele coloca o Newton, que é o jogador que tem entrado na posição ali. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Botafogo que passou em segundo, por detalhe não passou em primeiro, né? Agora vai enfrentar o time do Palmeiras, né? A mídia já está repercutindo demais aí essa classificação do time do Botafogo, né? Que vai enfrentar aí o time do Palmeiras. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa partida do time do Botafogo ontem, né? Que por detalhe não passou em primeiro, por detalhezinho o time do Botafogo não foi o líder desse grupo da morte, né? Mas serviu demais, o Botafogo passou em segundo, vai pegar aí o time do Palmeiras, né? Mas o Botafogo calou a boca dos críticos, calou a boca de todo mundo, né? Até o Alex Telles falou aí, pra quem vinha aqui só passear e tirar uma foto com o Mickey, veio e fez história, né? Ganhou do PSG, né? Ganhou aí na sua estreia, perdeu apenas para o Atlético de Madrid e passou aí no grupo da morte, o grupo mais difícil que tinha, né? Da competição. O Botafogo passou em segundo. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí da atuação, né? O que é que vocês acharam aí da atuação do time do Fogão ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam também de saber que vai enfrentar o time do Palmeiras na próxima fase do Super Mundial de Clubes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.